Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão ordinária. Com 13 presentes, 6 ausentes, havendo um número regimental, está aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Rogério, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada na sessão ordinária de 22 de novembro de 2016. Projeto de lei número 12.129 de 2016, da mesa diretora, altera a lei 8.199 de 2014, que consolidou o plano de cargos e carreiras e vencimento da Câmara para criar órgão e dar providência correlata e revoga a lei correlatas. Moção número 433 de 2016. Valdecir Vilar Mateus. Apoio ao projeto de lei federal número 6.501 de 2016, de autoria do deputado Célio Silveira, do PSDB, que estabelece prazo máximo para a realização de consulta de retorno no Sistema Único de Saúde, SUS, após a realização do exame complementares. Moção número 434 de 2016, José Carlos Ferreira Dias, apoio ao projeto de lei 822 de 2016, do deputado estadual Hélio Inishimoto, do PSDB, que institui o programa e o selo São Paulo pela Vida, no âmbito do Estado de São Paulo e da outras providências. Moção número 435 de 2016, Eliezer Barbosa da Silva, apoio à proposta de emenda à Constituição número 106 de 2015, da autoria do senador Jorge Viana, do PT, e outros que dá nova redação ao artigo 45 e 46 da Constituição Federal para
reduzir o número de membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Sessão ordinária de 22 de novembro de 2016. Outros comunicados. Ofício número 400/2016, encaminhando mensagem aditiva modificativa ao projeto de lei número 12.097 do prefeito municipal, que autoriza a concessão administrativa de uso de área situada no Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Geresol, no Distrito Industrial, ao Instituto Antropólis para Desenvolvimento do Centro para Pesquisa e Educação, Demonstração de Gerenciamento de Resíduos. Essa é só a matéria apresentada, senhor presidente. Obrigado, vereador Rogério. A lista dos requerimentos de alçada do plenário já foi distribuída aos senhores vereadores. A lista dos requerimentos de alçada da presidência, das indicações e da correspondência recebida, acho à disposição dos senhores vereadores, vereador por meio eletrônico. Antes de chamar os inscritos na tribuna livre, essa presidência irá suspender os trabalhos por alguns minutos. Nós estamos aí ao anexo ao lado, a terceira mostra de engenharia aqui no nosso município, antecedendo aí a Semana Municipal de Engenharia no nosso município, que acontece na primeira quinzena de dezembro. E o tema usado para essa mostra foi o Parque Tecnológico, o Tecnovale de Jundiaí. Está sendo, desde hoje, inaugurado agora às 17 horas e ficará exposto até o final da semana, no dia 16 de dezembro. Eu convido o engenheiro Luiz Roberto de Oliveira, ele que é diretor do Sindicato de Engenheiro do Estado de São Paulo e também delegado da Regional de Jundiaí, para que possa falar um pouco sobre esta amostra. Essa presidência irá suspender os trabalhos. Estão suspensos os trabalhos. Seja bem-vindo, engenheiro Luiz. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao presidente dessa casa, vereador Marcelo Castaldo, por nos ceder esse espaço. Saudando o vereador, saúdo a todos os vereadores aqui presentes, saúdo também as autoridades municipais, saúdo também os profissionais da área tecnológica e aos profissionais de engenharia. Ilustríssimo presidente, é com grande satisfação que estamos aqui representando o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, como diretor da Delegacia Sindical de Jundiaí, realizar nesta Semana de Engenharia a terceira mostra de engenharia. A Semana de Engenharia, estabelecida em lei municipal em 2014, faz parte do calendário oficial dessa cidade. E nessa terceira mostra de engenharia em Jundiaí, o tema desta mostra é o Parque Tecnológico Tecnovale. Esta mostra de engenharia está exposta no saguão do anexo da Câmara, inaugurado nesta tarde, às 17 horas, e se estenderá até o dia 16 de dezembro. Esta mostra traz a evolução do Parque Tecnológico durante esses 3 anos, desde a doação das terras de 216 mil metros quadrados destinados ao parque, até a situação em que se encontra o parque hoje. Agradecemos à Câmara Municipal por novamente ceder o espaço para a realização deste evento, assim também agradecer à Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Desenvolvimento, que colaboraram também para a realização deste evento.
Assim também, agradecer aos parceiros desta mostra, junto com os sindicatos de engenheiros, os parceiros Sincomércio, ITE, Polodoc e Dialeto. A todos que visitarem a mostra, solicitamos registrar sua presença no livro de presença que tem logo na entrada do saguão. E o Parque Tecnológico, por ser um evento histórico para a cidade de Jundiaí, nós estaremos também fazendo um registro histórico através de entrevistas com cada um dos vereadores aqui presentes. Vereadores desta atual legislatura e os futuros também vereadores que serão empossados no próximo ano. É importante deixar esse registro histórico. O futuro dirá como é importante esse parque tecnológico. Tanto do ponto de vista educacional, de desenvolvimento, mas, sobretudo, de inovação tecnológica, que trará a possibilidade de trazer novos parceiros aqui para a cidade, o que alavancará novos negócios, e também, não só negócios, mas também a formação de profissionais, com a capacidade de alta tecnologia. É o que se espera. E com isso, enaltecer os profissionais da área tecnológica e os profissionais de engenharia nessa Semana de Engenharia. Agradeço pela palavra e, se possível, eu chamo aqui os parceiros para que possamos fazer um registro fotográfico. Permite? Com certeza, engenheiro. Acho que antes disso, passar a palavra também ao secretário de Desenvolvimento, Marcelo Cereira Zé, para que possa falar um pouco sobre essa mostra que está acontecendo aqui no saguão do anexo da Câmara Municipal. Boa tarde a todos. Meu xará, nobre vereador Marcelo Gastaldo, uma boa tarde, José Dias, pessoa na qual cumprimento todos os nobres vereadores, um oi geral para todo mundo aí. Obrigado pela oportunidade da palavra, abrir a palavra para a gente. Agradecer também ao Luiz por ter escolhido o tema do Parque Tecnológico, que nós demos o nome de Tecnovale Jundiaí, na sua Semana de Engenharia, que na verdade é um mês de engenharia, vai até a semana do dia 16 de dezembro. O futuro Parque Tecnológico, ele nasceu há mais de 3 anos atrás, quando aqui mesmo, nesta mesa, nós pudemos estar aqui fazendo uma abertura pública, aí, uma audiência pública aos senhores munícipes e com a presença dos senhores vereadores, falando um pouco sobre o que poderia vir a ser o Parque Tecnológico. De lá para cá, nós conseguimos uma doação de uma área significativa, importante, pré-requisito para que Jundiaí fizesse parte do sistema de inovação do governo do Estado de São Paulo, SPAI. Esse pré-requisito está feito. Esta casa também criou várias legislações. O sistema de inovação da cidade de Jundiaí é um sistema exemplar, copiado por outras cidades. Nós recebemos várias cidades interessadas em trilhar o mesmo caminho que nós, jundiaenses, trilhamos na construção do que não aparece muito, Marcelo, da parte de infraestrutura legal, dando base legal para que a gente possa fazer o Parque Tecnológico vir a acontecer. Para isso, nós precisamos ter uma incubadora de base tecnológica funcionando pela legislação e o convênio do governo do Estado há mais de 2 anos. Ela já funciona. A criação do Centro de Inovação Tecnológica, que é o dever ser, a vontade, o próximo estágio, e aí o terceiro estágio, o Parque Tecnológico.
É importante frisar aos senhores que Jundiaí ela está muito bem localizada, tem excelentes profissionais, né, que aqui se gabaritam, se fazem cursos e aqui residem, mas nós temos uma cidade com áreas escassas, diferente, por exemplo, de Sorocaba, que tem uma área industrial gigantesca. Jundiaí não tem muito mais do que 2, 3 milhões de metros quadrados para o resto da vida dela desenvolver parques, polos industriais ou centros industriais. Então, na nossa gestão como secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, entendemos que foi importante colocar um farol, colocar uma atração, colocar um polo, colocar um fato que trouxesse o olhar para as nossas áreas, as nossas instalações de alta tecnologia. Porque já que a gente não pode ter uma montadora, como muito foi discutido aqui nessa própria mesa há anos atrás, Jundiaí não comporta uma montadora, não tem tamanho para receber uma montadora e todas as suas indústrias satélites que tem que se montar. Então nós temos que usar com inteligência e com ocupando o espaço com bastante inovação, vamos dizer assim, trazendo então o parque tecnológico, que ele vai atrair indústrias de base tecnológica, que vão gerar empregos mais qualificados, que vão gerar renda para a cidade. Muitas indústrias têm os seus laboratórios, os seus centros de pesquisa, que acabam se espalhando por outras cidades. A gente quer, com o parque tecnológico, se concentrar na cidade de Jundiaí estas atividades das mais variadas fontes de atividade. Eu não posso deixar de cumprimentar aqui o Gilberto, do ITIE, que vem trabalhando gratuitamente na comissão de implantação do Parque Tecnológico, se reunindo todas as semanas, quartas-feiras, o Vitor da Lécio, também do Polodoc, que também nos auxilia muito, um dos criadores, mentores da nossa marca, do nosso nome, e de toda essa exposição que vocês vão ter o prazer de verificar aí no nosso auditório do saudoso e meu ex-professor Chico Poço. Portanto, eu só tenho que agradecer aqui aos presentes que fazem parte deste trabalho, que está se concretizando agora. Nos próximos dias, pretendemos trazer para esta casa uma proposta de lei, onde a gente vai sugerir a ordenação do uso deste solo, porque nenhuma indústria vai instalar-se, ou vai instalar um centro de inovação tecnológica ou um laboratório num parque tecnológico que não tenha segurança jurídica. Essa segurança jurídica, nós fomos visitar várias legislações de várias cidades, como fazer da melhor forma possível para garantir para que o investidor coloque o seu recurso na cidade, construa o seu polo de inovação tecnológica dentro do parque tecnológico, com garantia de ali ele conseguir se instalar, crescer, ficar por um determinado tempo. Isso será encaminhado nos próximos dias aos senhores vereadores para apreciação, e com esta última legislação, de todas as legislações que a nossa secretaria sugeriu a esta casa, ela fecha, então, todo o mecanismo do sistema de inovação de Jundiaí e consegue deixar, então, aberto para que empresas de base tecnológica aqui se instalem. Nós já temos algumas interessadas, com recursos bastante vultosos. Vou citar um exemplo do que foi o Centro Tecnológico de Alimentos, que a BR Food se instalou no fundo do galpão logístico da antiga Sadia. Lá eles investiram 60 milhões de reais num laboratório de ponta, onde eles conseguem, então, ter testes e desenvolvimento de matéria-prima para os hambúrgueres do McDonald's, de todos os outros clientes deles. Com o Parque Tecnológico, a gente vai conseguir concentrar tudo isso no mesmo espaço. Então, eu gostaria de trazer à luz aí este assunto, sobre essa legislação que a gente pretende encaminhar aos senhores, e que olhem com carinho para esta proposta, que a gente, com isso, consegue finalizar. E, mais uma vez, agradecer aqui a oportunidade de estar aqui hoje, Marcelo, falando um pouco sobre o parque
e toda a exposição que o Sindicato de Engenharia, lá na figura do Luiz, conseguiu eleger esta bandeira que a gente tanto vem carregando nos últimos anos. Muito obrigado e bom trabalho aos senhores. Deputado Marcelo Sereré, convido os organizadores dessa mostra que vêm aqui fazer o registro, juntamente com os vereadores, por gentileza. Estão reabertos os trabalhos. Na sequência, nossa tribuna livre. Primeiro inscrito, o senhor Irineu Romanato Filho. Assunto: problemas com os Correios em Jundiaí. Senhor presidente, Marcelo, é um prazer muito grande estar aqui hoje, mais uma vez nessa tribuna. Hoje a gente vai comentar duas coisas muito importantes. A primeira, ela vai de encontro ao nobre vereador, Dr. Pacheco. Gostaria que o Dr. Pacheco ouvisse o que eu tenho para falar. O Dr. Pacheco, na verdade, a gente vai salientar para ele que a gestão dele nesses 4 anos, alguns projetos que ele fez, eu prefiro não comentar. Mas no quesito saúde, quantas coisas negativas aconteceram na saúde em Jundiaí, o senhor Dr. Pacheco nada pôde fazer para melhorar a situação desastrosa que aconteceu em Jundiaí. Agora a gente vai pedir um favor para o senhor. A Comissão de Saúde não pôde resolver muita coisa nessa gestão. Mas agora a gente vai pedir um favor para o senhor. Que o senhor ajude, na verdade, a nova Comissão de Saúde, que eu não sei quem é, mas eu gostaria que a nova Comissão de Saúde fosse um pouquinho mais, pertinente aos assuntos de saúde. Porque o senhor sempre elogiou demais o nosso secretário de saúde. E, na verdade, não é isso que acontecia. Então, agora, o que a gente pede para o senhor, com todo o carinho e respeito que eu tenho pelo senhor, que o senhor, todas as quintas-feiras, lá na prefeitura, que o senhor receba, na verdade, as famílias que têm problema com saúde, e que o senhor, junto com a Comissão de Saúde, forme um tripé e ajude os moradores de Jundiaí. Porque a saúde em Jundiaí esse ano, apesar do nobre vereador Zé Dias elogiar ele, e o senhor também elogiar, não foi aquilo que a gente esperava quando a gente elegeu o prefeito Pedro Bigardi. Então, a gente espera que o senhor agora nos ajude agora, como vice-prefeito. O senhor teve uma sorte tremenda, porque o senhor foi eleito com uma quantidade de votos. O senhor ajudou o Luiz Fernando nesses votos. A gente tem certeza que os votos que o senhor deu ajudou ele na campanha, ajudou ele na eleição. Parabéns pelo trabalho que o senhor fez. Eu achei bonito, bacana. Mas que agora o senhor, como médico e como vice-prefeito, que o senhor toma posse no dia 1º, o senhor nos ajude. Mas ajude com bastante coragem,
porque nessa vez que o senhor não pôde ajudar, agora quem sabe nessa gestão agora, o senhor vai ter 4 anos, o senhor nos ajude. O segundo pedido que eu vou fazer é, na verdade, para o nobre vereador Paulo Malerba, porque ele sempre foi uma pessoa que respeitou os munícipes de Jundiaí. Geralmente, ele sempre foi muito educado com as pessoas, sempre atendeu o povo, sempre procurou fazer do bom e do melhor. Fiquei triste que o senhor não se elegeu. O senhor fez uma quantidade de votos bem grande, mas não se elegeu. Agora, o meu descontentamento foi uma única coisa só, que o senhor também não tem culpa, mas o senhor fez uma indicação para o Imprejum, que na verdade foi um fracasso em Jundiaí, o Imprejum. E também, uma outra coisa que eu fiquei muito triste, foi na verdade do Jesus fazer um trabalho maravilhoso no Sereste, atuando as empresas de Jundiaí, que estava completamente desorganizada, e ninguém ouviu o sindicato, da qual o senhor fazia parte, do Gerson que fazia parte, e acabaram tirando Jesus. E de um ano para cá, nesse um ano para cá, nada foi feito no Sereste. E o Sereste, na verdade, não foi um bom trabalho, foi um péssimo trabalho. E muitas vezes, o médico que lá trabalhava nem aparecia para trabalhar. Então, foi uma tristeza que deu em mim, e, na verdade, ter dispensado uma pessoa que fazia um trabalho maravilhoso. Espero que agora o senhor Pacheco, o Luiz Fernando, entenda que esse homem sempre foi um homem muito bom para Jundiaí, um grande jornalista, um grande senhor, e o trabalho do Sereste merece voltar para o Sereste novamente. Esse é o meu pedido, né? Eu agradecimento a todos que me ouviram agora, espero que o senhor faça um bom governo agora no ano de 2017. Muito obrigado. Obrigado, senhor Irineu. Próxima inscrita, a senhora Adriana Santos de Menezes, que fará felicitações aos senhores vereadores e também sobre os problemas atuais com a população. 5 minutos, senhora Adriana. Boa noite a todos e a todas. Como falou o nosso amigo Irineu, realmente é necessário haver um enfrentamento, uma luta em favor do povo, dos nossos governantes. Bom, então, eu gostaria também de agradecer a todos os presentes. Eu quero agradecer a todos os cidadãos aqui presentes que fazem sua parte na sociedade, cumprem com o seu dever e com o seu direito de cidadão, vêm às sessões ordinárias. Eu acho isso muito bonito, de vocês terem essa preocupação, de estar se preocupando com a sociedade que vive, com o bem comum. Uma sociedade melhor para todos. E vocês estão sempre atuantes, né? E eu gostaria de falar que é preciso muito trabalho, porque nessas últimas eleições, eu também acompanhei pelos meios de comunicação e pude perceber uma sociedade bem dividida. E o pior, revoltada. Revoltada com nossos governantes. Como me disse uma vez um psiquiatra, Adriana, a revolta nada mais é que a vontade de mudança. E qual a vontade de mudança do cidadão? A vontade de mudança é da transformação dessa sociedade que está aí, uns com milhões e outros sem um pão para comer. Então, sem R$1 para comprar um pão. Mas quando se trata de cidadãos que fez os seus milhões, a exemplo de um Silvio Santos, que suou, arregaçou as mangas, a camisa para ganhar os seus milhões, ainda é aceitável. Né? Ainda é aceitável. Mas quando se trata de nossos políticos, pessoas eleitas por nós, para cuidar e proteger os nossos direitos, e fazem literalmente o contrário, roubam milhões do suor sagrado do pobre contribuinte, aí há uma comoção.
uma comoção geral, porque esse ato de nossos políticos tira o pão da boca de milhões de cidadãos. Então, eu, particularmente, gostaria de dizer que não adianta agradecer, como a gente vê aí agradecimentos. Agradeço tanto de votos, agradeço tantos de votos de confiança que me deram. Não adianta só agradecer. Nós não estamos vivendo só de promessas e de palavras. Mais do que palavras e promessas, queremos ver ação. Entendeu? Porque nós elegemos nossos políticos para ver ação e não só promessa. E o desrespeito está sendo dado nas urnas, como eu falei para uma aqui, que ele falou para mim que ele estava na sessão ordinária no Zap, e eu falei para ele, fulano, saia do Zap, porque você está representando o povo nesse momento, nós colocamos você no poder para nos representar, isso não é momento de Zap nem de Facebook. E ele falou, eu falei, você não tem vergonha, você de desrespeitar o cidadão? E ele falou, não tenho vergonha não, continuarei no Zap, pois a resposta veio nas urnas. Hoje ele não está reeleito. E também queremos ver ação para que tenhamos os nossos direitos intactos e garantidos, porque não adianta o cidadão dar um voto de confiança e vermos o que aconteceu na última gestão. Um voto de confiança traído. E as respostas vieram nas urnas, porque o cidadão não está mais tolerando enganação, não está tolerando que o político subestime a sua inteligência. Não subestime a inteligência do cidadão, porque o cidadão ele está cada vez mais preocupado com a situação do país, com a miséria, com a fome, com o desemprego, com a violência que vem de gerada de toda essa desigualdade social, né? E eu gostaria também de lembrar aos nossos políticos que estão chegando, eu não sei se tem alguma aqui que está chegando, e aos que estão ficando, né, que se reelegeram, que lembre-se sempre que vocês são políticos, né? Que vocês estão políticos, vocês não são políticos. Por isso, saiba ser amigo daqueles que lhe deram um voto de confiança para ficar no poder, pois 4 anos atualmente passa voando. E eu gostaria de terminar com um trecho de uma entrevista do nosso Augusto Cury, que veio aqui em Jundiaí, né, nosso psiquiatra, Adriana, escritor. por gentileza, já deu 5 minutos, por gentileza. Bem, então. Obrigado, viu? Não, fala. Obrigado pela compreensão, Adriana. Temos aqui alguns servidores públicos que, inclusive, estão aí com alguns cartazes, fazendo sua manifestação, e no tempo oportuno também poderemos recebê-los em comissão ali no plenarim, ok? Queria também agradecer a presença do vereador eleito, o vereador Cristiano Lopes. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para início da ordem do dia. Com 17 presentes, 2 ausentes, havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo a ata da 170ª sessão ordinária, realizada em 16 de novembro de 2016, permanecida à disposição dos senhores vereadores, pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia
Tem entrevistado na rádio, me lembraram do Rafa, depois eu vou... Então, com conversa dos líderes aqui da casa, e havendo algum contratempo com os projetos que serão apresentados na casa, e até aproveitando a oportunidade para receber a comissão de servidores aqui no nosso plenarinho, essa presidência irá suspender os trabalhos por tempo determinado. Se dirijam ali no plenarinho. Estão suspensos os trabalhos. Chega de irresponsabilidade. É? Estão reabertos os trabalhos. Primeiro item da ordem do dia, projeto de lei complementar número 966/2013, de autoria do vereador Rafael Tonucci. O projeto está em discussão, com a palavra o vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, nós reunimos alguns vereadores, lideranças da casa, e dizer que, e aí conversamos com o vereador Rafael, conversamos também com o vereador Márcio Pentecostes e também com o vereador Zé Dias, para que a gente adiasse todos esses projetos, até porque são projetos que mexem com o orçamento do próximo governo. E como tanto este governo quanto o governo que vai suceder, ele tem aí, está em transição. Então, num período aí para entender, para entregar as contas, e o governo que vai entrar para entender como é que estão as finanças do município. Como são todos projetos, senhores, que mexem com as finanças do município, é prudente que essa casa não vote esse tipo de projeto nesse momento, até porque não é um momento adequado para isso, no nosso ver, na maioria, pelo menos da maioria do colegiado da casa. Então, nós pedimos a gentileza, até para o Rafael Tonucci,
projeto excelente, projeto muito bom, que pode beneficiar muita gente, mas é uma compreensão apenas no momento, né, vereador? E também para o Márcio até é um projeto muito bom também, que todos gostariam de pôr esse tipo de projeto, vereador, Vossa Excelência sabe disso, outros já tentaram nessa casa, mas que também não é momento. O vereador Zé Dias, olha só, falando do uniforme, né, vereador? Como é que a gente vai impor uma situação para o novo prefeito, agora, vamos dizer, final de novembro, começo de dezembro, se o prefeito vai entrar dia 1º de janeiro. Então, não cabe nesse momento para essa casa aprovar esse tipo de projeto, até para não dificultar esse ou outro prefeito, ok? Com a palavra, vereador Gerson. Ainda que esse mandato vá até 31 de dezembro, mas a gente tem que ter uma reflexão e um respeito com o que aconteceu com o resultado eleitoral. Então, qualquer coisa que a gente faz, seria muito cômodo para mim, por exemplo, que perdi a eleição, vir aqui e votar e deixa acontecer. Só que daqui 10, 15 dias nós vamos votar o orçamento. E nós temos a responsabilidade, inclusive a responsabilidade fiscal, de estar debatendo, aprofundando. Como o vereador Rafael, que a gente dialogou, o vereador Márcio, o senhor conversou também com o vereador Zé Dias, são projetos que podem estar retomando aí no mês de fevereiro, março. Com certeza o pessoal do PR pode encabeçar para o vereador Zé Dias e tocar esse processo. Até porque nós vamos, no caso dos uniformes, nós vamos determinar uma coisa que não vai acontecer nesse início de janeiro. Isso também, pelo que nós já estudamos do orçamento, não vai acontecer as outras coisas, até porque não tem nem emenda no orçamento que nós vamos votar dia 20. Aí nós vamos estar jogando uma expectativa para a população de uma coisa que não vai acontecer, pelo menos no início do ano que vem, até porque não tem emenda nenhuma no orçamento. Então, por uma questão de coerência, e essa a gente tem que manter, eu acredito que adiar nesse momento, a gente vai estar respeitando os vereadores, porque não está retirando, está adiando, respeitando a população que tanto espera por isso, mas também não vamos estar enganando ninguém. Vamos estar, de novo, jogando com a verdade. Então, está de parabéns pela discussão que vem fazendo. Obrigado, vereador Gerson. O vereador Gerson lembrou bem, senhor presidente, que não estamos aqui votando contra o projeto, apenas adiando para uma discussão posterior. Então, peço a compreensão de todos, que acho que é prudente para essa casa, uma casa que entende essa situação. O vereador Gerson falou bem, o resultado das eleições, e agora deixa as coisas se ajustarem, né? Então, peço que acompanhem aí o adiamento, todos acompanhem o adiamento, ok? Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Rafael Tonucci. Senhor presidente, senhores vereadores, o público, e eu quero aqui cumprimentar especialmente, em nome permita-me chamá-la de Rosinha Guerra, que é uma lutadora desde o início, puxou minha orelha, chamou atenção, para que a gente, na verdade, faça uma correção. O projeto ele já é bom, e a Rosinha sempre disse assim para mim, vou tomar o seu exemplo, que com certeza nós vamos alcançar uma pequena parte, mas eu acho que é merecedora dessa isenção. Nós já temos realmente um projeto que isenta uma pequena parte dos aposentados. Mas aonde pega, e a Rosinha fazia essa cobrança, é na metragem do imóvel. E é exatamente isso que o projeto hoje, que seria votado, mas aí num acordo, até para a gente não desconstruir esse projeto, porque é mais fácil agora o prefeito vetando, nós com certeza todos nós vereadores aprovaríamos esse projeto. Mas eu prefiro pedir desculpa que vocês vieram, prestigiaram, para a gente construir, sem que depois haja, por exemplo, um veto do prefeito. E aí vai dificultar mais ainda as coisas. Mas eu tenho certeza que a semente foi plantada, nós trabalhamos nesses 4 anos, mas, infelizmente, eu não tive a resposta de impacto e uma série de outras promessas que acabaram não acontecendo.
mas que agora com esse novo governo, eu tenho certeza, nós vamos conversar, até para a gente poder construir realmente e poder estar ampliando, se não conseguir uma isenção, a gente consiga uma isenção parcial, que eu acho que qualquer valor que possa ser economizado, principalmente a classe dos aposentados, que é aquele que ganha um pouquinho mais e ainda consegue pagar um plano de saúde, e com isso ele está presenteando o SUS, né? Porque ele se esforça para pagar um plano de saúde e deixando um pouco mais de espaço na rede SUS, que a gente sabe dos problemas e das dificuldades que hoje a saúde em todo o país, e o nosso município não é diferente. Então, tenho certeza, agradeço aqui a presença de vocês, a compreensão de vocês, que nós vamos continuar esse trabalho, e com certeza vai vir novidade aí, eu vou lutar por isso logo no início do próximo ano, tá bom, gente? Muito obrigado, essas são as minhas palavras, presidente. Parabéns, vereador. Sem dúvida, um projeto que merece todo o respeito dessa casa, e o encaminhamento que está sendo feito, muito inteligente e responsável. Acho que essa Câmara, através dos vereadores, tanto Rafael Antonucci, Zé Dias e o vereador Márcio, adiando esses projetos, estão mostrando amadurecimento político e, principalmente, uma responsabilidade muito grande com o orçamento do próximo ano. Com a palavra, vereador Porto César. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se só do adiamento, eu acho que, por precaução, nessa fase de transição, só tem um adendo a fazer. Não há aí a responsabilidade financeira, mas sim a irresponsabilidade financeira, como nós tivemos agora com o pessoal, com os funcionários públicos, da situação que Jundiaí foi deixada. E é viável esse adiamento, parabéns pelo projeto. Nós temos uma emenda lá, onde previa-se até 3 salários mínimos, de acordo, nós aumentamos para 5 salários mínimos, e eu acho, vereador Rafael, que a gente tem que pensar também na metragem do imóvel. Eu acredito que a gente possa aumentar um pouquinho, porque o mundo achatou hoje o salário dos aposentados, a pensão dos aposentados. Hoje, às vezes você tinha o ganho de 3, 4 salários mínimos com uma casa de 150 metros quadrados, que não cobria, e hoje você já não tem aquele dinheiro suficiente para ser isento. Como o projeto vê aí, prevê, não existe impacto financeiro nenhum. Ou seja, o que vai deixar de se arrecadar não vai ter um prejuízo, não vai ter impacto nenhum para o governo municipal. Então, eu acredito, pediria até vênia a vocês e parabenizar também o adiamento do projeto do vereador Márcio, para que a gente possa discutir, inclusive também sobre a metragem. Eu acredito que possamos aumentar um pouquinho a metragem, que quem tem 130 metros já não está contemplado. E queira ou não queira, uma situação dos aposentados, ela achatou bem. Eu acho que a gente pode até pensar nisso aí. Parabéns, vereador Tico, e deixo claro aqui, de novo, a irresponsabilidade fiscal. Ele errou. Nós temos... Pois não. Só uma parte. Desculpa. O meu projeto é exatamente aumentando, liberando a metragem. Desculpa, tem razão. Tá bom? Só para fazer uma coisa. Tá certo. Então, não existe... aumentou também o valor do salário mínimo que ganha um aposentado, e hoje é irrisório, e vou bater nessa tecla da irresponsabilidade fiscal desse atual senhor secretário de Finanças, que acendeu uma dinamite e foi embora a Portolândia. Deixou um C4. C4 é um explosivo altamente perigoso. Enfiou o estupim nesse C4, acendeu e largou na mão dessa comissão de transição, que vai ter que fazer milagre para rever essas finanças. Parabéns, vereadores, por retirarem. Parabéns, vereador Tico, por pensar nessa fase de transição. E obrigado, senhores, por terem comparecido. Tenho certeza que será aprovado. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Em votação. A questão de ordem do vereador Rafael Antonucci. Então, colocamos aqui o projeto para que ele realmente seja adiado, não é isso? Para a sessão... Peço em adiamento o projeto. Para a sessão do dia 30 de maio, isso? Correto. Estão atendendo o pedido verbal do vereador Rafael para adiamento do projeto de lei complementar 966/2013 de sua autoria para a sessão ordinária
do dia 30/5/2017. Em votação, pedido verbal. Agora sim, com 17 votos favoráveis, um vereador ausente e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o adiamento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, dois assuntos. O primeiro, eu gostaria de convidar a população jundiaense, os vereadores, para a manifestação nacional que teremos no domingo, a terceira manifestação nacional do movimento Crueldade Nunca Mais, contra as vaquejadas, né? Como todos sabem, esse assunto ele foi decidido já pelo Supremo Tribunal Federal como sendo maus tratos e proibido, né, em todo o país, e alguns deputados e alguns senadores estão tentando mudar a Constituição Federal para que seja como manifestação cultural. O próprio Supremo já decidiu que é maus tratos e que não pode ter vaquejada. Então existe um movimento nacional que ocorrerá nesse próximo domingo, o ponto de concentração. Jundiaí vai fazer parte, mais uma vez, embaixo do viaduto da Avenida Jundiaí, a partir das 10 horas da manhã, que vão sair em carreata, em direção até o Shopping Paineiras e depois volta. Então é um movimento nacional. Mais de 100 municípios já confirmaram essa participação. Então, vamos convidar toda a população brasileira para que lute, nos ajude, para que seja mantida a decisão do Supremo Tribunal Federal, alegando que vaquejada realmente tem maus tratos e não pode ocorrer em nosso país. Então, esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, meu colega de bancada, pastor Dirley, devido à ausência, nos pediu que fosse adiado o projeto de lei através do requerimento verbal, para a sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2016, o projeto de lei número 12.062 de 2016. Então, muito bem, vereador, atendendo um pedido verbal do vereador Leandro para adiamento do projeto de lei 12.062 de 2016, de autoria do seu companheiro de bancada, vereador pastor Dirley Gonçalves, para a sessão ordinária de 6/12/2016. Em votação, pedido verbal. Quando os senhores vereadores votam, só a nível de esclarecimento também, as pessoas que vieram acompanhar o primeiro projeto, todo pedido de isenção ele é feito até outubro do mês que o ano que antecede, né, a implementação do imposto, que nesse caso só seria para o próximo ano mesmo o pedido de isenção. Então, sendo aprovado para o próximo ano, não trará nenhum prejuízo a essa lei, se ela for instituída no nosso município. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Estamos em processo de votação. Com 17 votos favoráveis, um vereador ausente, se a presidência aqui não vota, está aprovado o pedido de adiamento. Questão de ordem. Pedir a Vossa Excelência que assim Paulo que possível. Sérgio. Pedir a Vossa Excelência, assim que possível, suspender a sessão por 5 minutos, para que a Comissão de Mobilidade Urbana possa ouvir o pessoal do Naturale, que veio aqui a semana passada. Já conversei com o vereador Paulo Malerba, é rápido. Obrigado. Só para que a gente possa dar prosseguimento, vereador, temos 2 projetos que serão adiados. E aí, na sequência, já suspendemos para que a comissão possa receber os representantes. Pode ser assim? Senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Márcio. Requerimento verbal, queria que fosse adiado, pedir adiação do projeto 12.083 e 2016, da minha autoria, né? Que altera a lei 3.143 de 87, que criou o sistema municipal de passe para fixar a idade de pessoas idosas. Então, nós já tínhamos discutido, né, esse projeto com os vereadores, entramos em concordância para que foi adiado para o dia 21/3, né? É um projeto muito bom, que a população espera muito por esse momento, mas esse período de transição a gente compreende naturalmente que deixar passar esse período, que a gente, dia 21/3, a gente põe em pauta novamente. Queria pedir a compreensão de todos os vereadores. Obrigado, vereador. Atendendo o pedido verbal do vereador Márcio Pentecostes para adiamento do seu projeto de lei número 12.083/2016 para a sessão ordinária de 21/3 de 2017. Em votação, pedido verbal. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Rogério, vereador Paulo Sérgio. Com 17 votos favoráveis, um vereador ausente, se a presidência que não vota, está aprovado o pedido de adiamento. Senhor presidente, eu quero aqui... Questão de ordem do vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero aqui só esclarecer referente ao projeto de lei, sobre entendimento aqui junto com os vereadores. Até peço a Vossa Excelência, senhor presidente desta casa, o adiamento do projeto de lei 12.112 de 2016, de autoria do vereador Zé Dias, que regula a entrega de uniformes e materiais escolares aos alunos da rede municipal e conveniada de ensino. Então, senhor presidente, é um projeto de lei, claro que nós, em momento de transição, tudo mais, a gente tem um grande respeito, um grande carinho entre as partes que está deixando e a parte também que vai receber. Mas é fundamental esclarecer que o projeto de lei, senhor presidente, não cria ônus ao executivo, uma vez que a distribuição dos uniformes e kits escolares já estão previsto, é a função da municipalidade. Apenas tratar de regular essa distribuição e ser realizada em sala de aulas pelos professores até o primeiro mês do ano letivo e sem promoção, no qual a gente está vendo aí dentro de algumas entregas que já foi, muitos alunos receberam 4, 5 meses depois do início das aulas. Então, portanto, esse é o projeto que a gente tem aqui, espera que o próximo governo coloque essa ação dentro daquilo que realmente os pais precisam e alunos também, senhor presidente. Então, eu peço o adiamento desse projeto de lei para a primeira sessão de 7 de fevereiro de 2017. Atendendo o pedido verbal do vereador Zé Dias para adiamento do seu projeto de número 212 de 2016 para a sessão ordinária de 7/2 de 2017. Em votação, pedido verbal. Com 14 votos favoráveis, 4 vereadores ausentes, a presidência que não vota, está aprovado o adiamento. A presidência irá suspender os trabalhos.
presidente irá suspender para que possamos receber os representantes aí do condomínio Naturale, receber junto aos presidentes das comissões de infraestrutura. Então, estão suspensos os trabalhos e convido os moradores e representantes que se dirijam ao nosso plenarinho pelo lado externo. Estão suspensos os trabalhos. Estão reabertos os trabalhos. Próximo item. Moção número 429 de 2016. De autoria do vereador pastor Roberto Conde de Andrade. A moção está em discussão, em votação. Com 12 votos favoráveis, 6 vereadores ausentes, a presidência que não vota, está aprovado a moção. Próximo item, moção 430 de 2016, de autoria do vereador professor Eliezer Barbosa da Silva. Moção está em discussão, em votação. Com 13 votos favoráveis, 5 vereadores ausentes, a presidência que não vota, está aprovada a moção. Próximo item, moção número 431 de 2016, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias. Moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Zé Dias. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui nesta noite, a moção de número 431/2016. Apelo ao governador Geraldo Alckmin para que autorize a destinação de ao menos 10% do valor arrecadado com multas de trânsito aplicada nas rodovias estaduais, cujos trechos estejam compreendido no âmbito do município de Jundiaí ao Hospital São Vicente de Paulo. Sabendo, senhor presidente e senhores vereadores, que a moção é bastante simples, mas, ao que me parece, do maior interesse, considerando vários comentários vistos no Facebook, partindo de notícias extraídas de telejornais, ainda no início do ano, dando conta de que o Ministério Público do Estado teria interpelado ao governador Geraldo Alckmin e também ao prefeito da capital, Fernando Haddad, pelo uso dos recursos havido com as multas de trânsito para outros fins e despesa que, não necessariamente o trânsito, conforme dispõe a lei federal e disposta no contra o trânsito, e o Conselho Nacional também de Trânsito, também do Código de Trânsito Brasileiro. Sabe-se que os recursos obtidos com as multas nas rodovias estaduais, arrecadados através do DR, Departamento de Estrada e Rodagem, são destinados e depositados em uma única, exclusivamente. Então, senhor presidente, nós temos aí as estradas de rodagem que são destinadas, depositadas em uma única conta do governo do Estado.
e nós termos da lei federal que devem custear exclusivamente a sinalização de trânsito nas rodovias, bem como melhorar a fiscalização e campanhas de educação sobre o trânsito. Ao que consta, senhor presidente, somente ano passado, de 2015, o DR arrecadou mais de 400 milhões de reais em multas nas rodovias estaduais, ao fazer e ter quase certeza de que a fiscalização não anda tão eficiente assim, senhor doutor Pacheco, muito menos a educação no trânsito. E na contrapartida, o aumento sempre crescente de acidentes, sobretudo nas rodovias que circulam Jundiaí, e os acidentados socorridos invariavelmente no Hospital São Vicente. O que estamos propondo com a moção é apelar ao governador Geraldo Alckmin no sentido de que autorize pelo menos e pelos meios legais, se for o caso com ações junto ao Ministério Público, até mesmo alterações na lei federal, para que uma parte da arrecadação dessas multas nos trechos compreendidos nas rodovias que passam por Jundiaí, falamos em torno de 10% sobre a referida arrecadação, ou até 5%, doutor Pacheco, sejam destinados ao Hospital São Vicente no tratamento e atendimento às vítimas de acidentes de trânsito. Nada mais justo se ficarmos sempre quietos e não nos manifestarmos, tampouco contribuindo com as sugestões desse gênero, por certo, nada vai mudar, doutor Pacheco. Tem a palavra. Peço a parte, Paulo. Vereador Zé Dias, eu queria dar os parabéns para o senhor, louvar a sua preocupação em relação ao Hospital São Vicente. Nós somos aqui testemunha da combatividade que é a sua atuação como vereador aqui nesta Câmara, não somente em relação às questões da saúde, mas agora especialmente em relação às da saúde, uma vez que nacionalmente nós vivemos uma crise e essa crise não poderia ser diferente aqui com o Jundiaí, em especial ao nosso valoroso Hospital São Vicente. Ainda hoje, Vossa Excelência deve saber, a Comissão de Saúde desta Casa recebeu aqui uma comissão de finanças do Hospital São Vicente e eles vieram colocar para nós vereadores, para a comissão e para toda a Câmara, as dificuldades realmente pelas quais passa o hospital. Então eu vejo que todo e qualquer tipo de contribuição que for destinada ao Hospital São Vicente, sempre virá para socorrê-lo. Em especial, neste momento agora, em que todo o país passa por essa crise e os hospitais públicos também passam. E o Hospital São Vicente, embora seja um hospital de caridade, é um hospital que vive de donativos também, né? Ele não tem, na parcela de donativos, uma manifestação espontânea da população, diferente de outras entidades e outras instituições, também voltadas para a saúde, que têm isso de uma forma mais ativa e recebem contribuições mensais de toda a população. O São Vicente, infelizmente, não é um hospital que é premiado com esse tipo de olhar da população. E fica aqui um apelo que eu ouvi até dos próprios diretores hoje do São Vicente, que a população possa, de algum modo, também colaborar com o hospital, fazendo espontaneamente as suas doações. Então, terá, naturalmente, o meu voto, que é sempre bem-vindo qualquer tipo de recurso para o nosso valoroso Hospital São Vicente. Muito obrigado. Só a parte, eu acho válida a vossa propositura dessa moção, mas, vereador, ela é ilegal. O artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro determina que as arrecadações com multa sejam destinadas somente à sinalização, evitar acidentes, etc, etc. Votarei favoravelmente, porque acredito que seja de bom tom a gente ajudar o hospital, mas é uma moção ilegal e irregular, porque não pode haver a definição de dinheiro arrecadado em multa em outro serviço, no caso a saúde. Eu agradeço, doutor Pacheco, agradeço, doutor Paulo Sérgio Martins, né? Eu acho que aqui, nesta casa, nós temos de manifestarmos mesmo, né, interesse do nosso município. Eu acredito que o governo do Estado, senhor presidente e seus vereadores, queiram fazer alguma coisa. São 4 rodovias
né, que Jundiaí está localizado entre as 4 ou 5 rodovias. Quantos acidentes é colhido, é atendido, né, no Hospital São Vicente? Acho que o governo do estado, se quiser fazer alguma coisa, faça, não dá 10%, não dá 5%, faça o que é possível para ajudar o São Vicente. E eu acredito que está ajudando e está fazendo o melhor para a nossa saúde, para a nossa educação e também ajudando o Hospital São Vicente. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente, nesta moção tão simples, mas que realmente de grande alcance para a nossa sociedade. Obrigado, vereador. A moção continua em discussão. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 6 vereadores ausentes, 13 votos favoráveis, 5 vereadores ausentes. Essa presidência que não vota, está aprovada a moção. Próximo item, moção número 432/2016, de autoria do vereador Valdecir Vilar Mateus. Moção está em discussão, em votação. Aqui, ó. Você já votou? Já, vai. Com 13 votos favoráveis, 5 vereadores ausentes, a presidência que não vota, está aprovada a moção. Passamos a requerimentos de alçada do plenário. Aplicada exclusivamente em sinalização de eleitorado com campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Essa presidência está encaminhando o requerimento de urgência, requerimento ao plenário 478, conforme solicitado e encaminhado com os vereadores, juntamente com os servidores do nosso município, relativo a informações do Executivo sobre o novo parcelamento junto ao Imprejum. O pedido de urgência está em votação. Asfaltou daqui até Hortolândia, né? E agora, segura essa pamonha aí. Rafael, agora sim, com 16 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, está aprovado o pedido de urgência. Os requerimentos agora serão discutidos e votados englobadamente. Temos 2 requerimentos. O requerimento ao plenário número 477/2016 e também o requerimento agora aprovado de urgência número 478/2016. Em discussão dos requerimentos, em votação. Com 15 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, a presidência que não vota, está aprovado os requerimentos. Solicito aos senhores vereadores, vereador que registre a presença para o grande expediente.
Com 16 presentes, 3 ausentes, havendo no regimental, passamos ao grande expediente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pastor Roberto Conde. Pediria retirada do meu nome do grande expediente. Pois não, vereador, dispenso a palavra. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Peço a doutor retirada Pacheco. da minha palavra. Retirada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Márcio. Retirar meu nome do grande Retirada expediente. do nome. Senhor presidente, Aumento dos vereadores. peço a retirada também. Vereador Valdeci, retirada. Senhor presidente, peço a retirada. Vereador Gustavo, retirada. Vereador Paulo Sérgio, retirada. Vereador Gerson Sartori. Gerson Sartori. Primeiro orador, vereador Paulo Malerba. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente que acompanha essa sessão. Cumprimentar meu pai também ali, Paulo Malerba pai, presente assistindo a sessão aqui da Câmara Municipal nessa noite. Eu venho comentar alguns temas que são muito importantes na história do nosso país e nesse momento atual que nós vivemos. Primeiro, celebrar também a passagem do dia 20 de novembro, que foi no sábado, domingo. No domingo, mas a marcha aqui em Jundiaí, no caso, foi no sábado, da Consciência Negra, o Dia Nacional da Consciência Negra. É um dia muito importante porque traz à tona uma discussão que nós não podemos deixar de trazer sempre à tona, a desigualdade que existe entre etnias aqui no Brasil, né? As pessoas negras, né, homens e mulheres, ainda têm muitos direitos a menos que as pessoas brancas, tem muita desigualdade nesse aspecto em nosso país. Os dados mostram claramente que, embora sejam 54% da população, as pessoas pretas, pardas, né, os negros no geral, são apenas 26% das pessoas que estão no nível superior, que têm acesso ao nível superior. Os salários costumam representar, em média, 58% do que ganham as pessoas brancas. E são também as pessoas mais vitimadas pela violência em nosso país, né? No caso de homicídios, por exemplo, que é notório que as maiores vítimas da violência no nosso país são os jovens, pobres e principalmente negros, que representam 77% das pessoas vitimadas por homicídios em nosso país. Então, há aspectos econômicos, políticos, né? A representação política da população negra é ainda muito limitada, aspectos sociais, enfim, são diversos temas que ainda nós temos que abordar para lidar com o tema do racismo, da exclusão e da desigualdade. Portanto, o dia 20 é sempre muito importante de se trazer à tona esse debate, um debate necessário que seja feito por todos nós, principalmente que estamos ocupando um espaço público, né, a Câmara Municipal, o Parlamento, para que sejam trazidas essas demandas, sejam debatidas e que possamos avançar no enfrentamento a esse problema da desigualdade. Bem como um outro tema muito relevante no dia 25, sexta-feira agora, que é o dia de enfrentamento à violência sofrida pelas mulheres. Uma outra questão muito presente na nossa sociedade, a desigualdade de gênero, né, a violência de gênero. Nesse caso, nós temos um estupro no Brasil, por exemplo, a cada 11 minutos. Nós temos inúmeras mulheres que são vitimadas pelos seus companheiros, né, maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, que têm o sentimento de posse em relação à mulher, né? Nós temos inúmeros relatos e casos concretos
registrados na Delegacia de Defesa da Mulher, por exemplo. E nós sabemos que ainda é subnotificado, porque nem todas têm coragem, né, ou não encontram, na verdade, não é nem coragem a palavra, porque muitas têm coragem, mas não encontram a acolhida adequada no espaço público do Estado para relatar a violência e também não acreditam que esse relato, trazer à tona e registrar, vai resolver o problema. Porque tem se mostrado, apesar de inúmeros avanços que nós tivemos, como a Lei Maria da Penha, a do feminicídio, a questão da igualdade de gêneros no trabalho, da OIT 151, todas essas matérias ainda encontram um Estado bastante ineficiente nesse sentido, porque as mulheres procuram muitas vezes e não se resolve o problema, elas voltam para o mesmo lugar onde eram vítimas de violência e essa violência acaba por se reproduzir diversas vezes e muitas vezes vitimando de maneira fatal, né, as mulheres. Né? A violência física termina por matar as mulheres. Então, é necessária também uma grande reflexão e muitas ações por parte do poder público, da sociedade civil, para enfrentar a questão que no dia 25 fica marcada de combate à violência sofrida pelas mulheres. Quero fazer esse registro aqui porque é uma data de fundamental importância e que nós, né, temos que também ter essa preocupação. Aqui na Câmara, atualmente, temos uma vereadora apenas e na próxima legislatura nenhuma mulher estará representada aqui na Câmara, né, não terá nenhuma mulher aqui na Câmara. É um sinal, né, é simbólico da questão da desigualdade de gêneros, né, a dificuldade de se acessar os espaços públicos de poder, de debate, de discussão, por uma série de razões, desde as estruturas partidárias que não permitem que isso aconteça, até mesmo algo socialmente difundido, né, há poucas mulheres candidatas, muitas mulheres que não querem votar em outra mulher, homens que não querem votar em mulher. Eu também não acho que homem tem que votar em homem e mulher tem que votar em mulher. Né? Eu acredito que isso deve ser algo da política discutido e que haja tanto mulheres muito capacitadas quanto homens muito capacitados com acesso aos espaços de discussão, de visibilidade, para que possam ocupar os cargos públicos. E, além deles, outros lugares de direção, né, de chefia, que também acontece nas empresas privadas, de serem limitados a homens e homens brancos. Via de regra, falava há pouco da consciência negra, uma pesquisa recente do mapa da diversidade mostra que apenas 4% dos negros chegam aos cargos de direção das empresas e mulheres também não é muito diferente disso. Então, há uma clara desigualdade de gênero e de raça no nosso país e essas datas são simbólicas para nós falarmos sobre isso. Um terceiro aspecto que eu quero comentar, senhor presidente, as medidas anunciadas ontem com relação ao Banco do Brasil por parte do governo federal, uma reestruturação bastante grande. Eu sou funcionário do Banco do Brasil de carreira, né, fiz o concurso, faz 13 anos que eu estou no banco, sou funcionário, e essa é a maior reestruturação das últimas décadas. Né? Assim como em 95 houve aquele PDV. O governo federal, né, através do Banco do Brasil, decidiu fechar 402 agências do banco em todo o país. Aqui em São Paulo, no estado, teremos inúmeras agências fechadas e no município de Jundiaí, 3 agências serão fechadas, da Avenida Jundiaí, da Ponte São João e a da Vigário. Sem contar num plano de aposentadoria antecipada, né, o banco oferecendo incentivo para, num público-alvo de até 18 mil funcionários, eles pretendem chegar a 9.600 demissões por aposentadoria antecipada. Então, voltamos àqueles tempos, né, malfadados tempos do Fernando Henrique, quando se desmontou os bancos públicos, se limitou o papel deles, privatizou inúmeras instituições. Aqui em São Paulo, Banespa foi vendido, foi desmantelado, perseguição aos funcionários, perseguição aos trabalhadores e, pior, deixou de cumprir uma função social importantíssima de atendimento ao agricultor, ao empresário, ao trabalhador, inúmeros papéis que um banco público muitas vezes cumpre e que o setor privado se nega a cumprir. Basta lembrar da crise mundial, que 2008, 2009, o Brasil soube lidar bem com ela porque utilizou-se dos seus mecanismos dos bancos públicos de maneira anticíclica, fazendo um empréstimo, agindo de maneira mais firme para conseguir dar crédito para as empresas, para que a economia não parasse.
e nem por isso perdeu eficiência. Esse discurso que os bancos não são eficientes é conversa. Né? O Banco do Brasil tem sido um dos bancos mais lucrativos do país, junto com o Bradesco e com o Itaú, são os 3 mais lucrativos. Em inúmeros momentos, o Banco do Brasil teve mais lucro que o Banco Itaú, que o Bradesco. O banco não era o maior do país em 2002, quando o Fernando Henrique vinha naquele processo de desmonte. Hoje é o maior banco do Brasil em ativos, em carteira de crédito, junto com a Caixa Econômica Federal, que tem uma carteira de crédito muito importante e cumpre um papel, portanto, social. Eu ainda acho que cumpre pouco o seu papel social, dá para fazer muito mais, do ponto de vista da habitação, da agricultura, mas o que tem hoje querem reduzir, querem tirar, querem eliminar, e não se pode descartar que isso seja um processo de privatização de médio prazo. Começa uma demissão, enxugamento, enxugar, tirar funções e daqui a pouco praticamente entrega para a iniciativa privada, como foram feitos com outras instituições financeiras em nosso país. Então, eu espero que nós não estejamos novamente vivenciando aquele período do PROER, do PROFIF, do PROES, tantos programas que deram bilhões de reais para banqueiros privados que nunca pagaram. O Banco Nacional, quem se lembra, deve 30 bilhões que o governo deu através do PROER, Banco Marca, Fundo Sindan, cujo escândalo de desvio de dinheiro naquele período é maior do que o da Petrobras hoje. Falam que é o maior escândalo de corrupção, e é mesmo um dos maiores, o da Petrobras, mas se esquece um caso pontual do Banco Marca e Fundo Sindan, em valores atuais, 6 bilhões e meio de reais foram dados ao setor privado dos bancos, que já lucram muito com a dívida pública, e agora tem olho grande, claro, sobre uma estrutura importante como a do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, e querem lucrar com esses negócios, em detrimento da grande maioria da população brasileira, em detrimento dos funcionários também dessas instituições, do Banco do Brasil, da Caixa, que deve estar na mira também do governo para que sejam tomadas medidas similares. Então, são ações muito preocupantes que nós temos que estar preocupados, porque tem impacto direto na vida da sociedade, no setor produtivo. Esse corte não vai não vai aquecer a economia, não vai melhorar, vai gerar desemprego e problemas para a sociedade como um todo. Então, nosso repúdio quanto a essas ações e da maneira, principalmente, como foram tomadas. Um domingo, divulga-se na imprensa, passa toda a lista de onde vai ser fechado, sem qualquer diálogo com funcionários, com sindicatos, com os trabalhadores de maneira geral, muito menos com a sociedade brasileira. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo. As moções continuam em discussão. Próxima moção. Próximo orador. Apagou tudo, hein? Próximo orador, vereador Zé Dias. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente ainda esta noite. Senhor presidente, senhores vereadores, já foi discutido nessa cidade várias vezes e a discussão ela continua. Eu quero aqui registrar aqui nesta tribuna o requerimento ao plenário número 470 de informações do Executivo sobre reais condições financeiras do IPREJUM, resultados das aplicações, transferências de recursos, custeio dos servidores nativos e afins. E foi aprovada esta moção, senhor presidente, 11/10/2016. Como se sabe, não raro temos ouvido informações sobre o IPREJUM, Instituto de Previdência de Jundiaí, que estaria deficitário, apresentando rombos financeiros, o que poderia, inclusive, comprometer o pagamento dos inativos e também no final do ano. Nos corredores da Prefeitura, se comenta também que o IPREJUM, em vez de aplicar os recursos provenientes do fundo, estaria transferindo os mesmos para outras secretarias, inclusive os recursos humanos, com o intuito de garantir os pagamentos de salários dos servidores, bem como custeando
alguns contratos especialmente destinados às obras de serviços públicos, cujos números de informações não constam no portal da transparência do próprio Instituto da Previdência. E aqui nós solicitamos do governo, primeiro item, procede às informações acima noticiadas. Qual é a situação do IPREJUM? Terceiro, houve transferência de recursos do IPREJUM para outras secretarias? Em caso positivo, qual o valor? E para quais secretarias? Onde se encontram aplicados os recursos do IPREJUM? Quinto item, o IPREJUM apresenta saldos financeiros positivos? É possível encaminhar cópia resumida dos referidos resultados? Sexto, o IPREJUM possui débitos? Existem remanescentes? Em caso positivo, é possível enviar os extratos? Então, senhor presidente, senhores vereadores, nós recebemos esta moção, este requerimento ao plenário, foi aprovado em 11/10/2016 pelo autor do requerimento, também para os demais vereadores. E nós recebemos aqui, em 9/11/2016, entendimento ao que consta o requerimento ao plenário 470/2016, de lavra de ilustre vereador Zé Dias, sobre as reais condições financeiras do IPREJUM, resultado das aplicações, transferências de recursos, custeio dos servidores nativos e afins. Vimos apresentar a Vossa Excelência os seguintes esclarecimentos, conforme informações prestadas pelo referido Instituto. Primeiro, as informações relatadas não procedem. Segundo, o IPREJUM possui um patrimônio financeiro de aproximadamente 1,2 bilhão, posição de 30/9/2016. Patrimônio, esse acumulado para o pagamento dos servidores aposentados e pensionistas e servidores ativos que se aposentarão futuramente. Possui ainda uma reserva de aproximadamente 10 milhões para as suas despesas de custeio. Portanto, encontra-se saudável, olha só, saudável financeiramente. Terceiro item, não houve transferência de recursos a outras secretarias, conforme disciplinado pela Lei Federal 9.717, de 98. Não pode utilizar os seus recursos para outros fins que não seja o pagamento de benefícios definido pela própria lei. Quarto item, e segue anexo ao relatório de investimento também disponível no site do IPREJUM. O quinto item, o IPREJUM apresenta saldo financeiro positivo, considerando o grande volume de documentos. Esses estão disponíveis no site do Instituto. O sexto, o IPREJUM não tem qualquer débito com entidades públicas ou privadas, estando absolutamente em dia com todas as suas obrigações. Sendo só que tínhamos a informar e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Assinado o senhor Pedro Bigardi. Aí vem aqui, senhores vereadores e presidente desta casa, uma matéria do jornal JJ. A dívida do IPREJUM chega a 13 milhões e a prefeitura decide por parcelamento, alegando que na queda da arrecadação, nos meses de setembro e outubro, a Prefeitura de Jundiaí deixou de pagar o Instituto da Previdência do município, IPREJUM. A dívida se acumula até 16 de novembro no valor de 13 milhões. Foi parcelada em 60 vezes. O prefeito Pedro Bigardi, PSD, afirma que para os 2 últimos meses, novembro e dezembro, a expectativa é de não haver problemas, pois a estimativa de arrecadação no período teve melhora em relação à queda sofrida anteriormente. Contudo, comissão de transição do prefeito eleito Luiz Fernando Machado, PSDB, aponta falta de austeridade nas contas públicas. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas perguntas que realmente eu estou dizendo aqui, como que pode
eu não sei, acho que está um desencontro referente às informações da matéria do jornal, no qual também foi colhida essas informações do próprio Executivo, e nós temos aqui as informações também referente ao requerimento votado pelos senhores vereadores em 11/10/2016, que está aqui, que a situação financeira do município está consideravelmente de acordo e saudável, quer dizer, está tudo em ordem. Então, eu fico pensando, como que pode, né, o desencontro de informações para esta Casa Legislativo e também para a imprensa, no qual não bate as informações no qual o prefeito Pedro Bigardi enviou para a Câmara Municipal de Jundiaí. Então, portanto, senhor presidente, eu fico preocupado com essa situação. E eu sempre falei aqui nesta casa, se o orçamento é tanto, se o orçamento é 2 bilhões e a prefeitura tem para gastar os 2 bilhões, tudo bem, mas quando passa a gastar mais do que arrecada, é um problemaço. Por quê? Nós considerarmos uma prefeitura como se fosse uma nossa casa, se nós ganharmos R$1.000 mês, como que eu posso gastar R$1.100? Aí eu preciso entrar na dívida novamente para um novo financiamento. Aquele financiamento que eu não vou conseguir manter, porque se com R$1.000 eu não estou mantendo as minhas dívidas, com 1.500 que eu vou colocar mais R$500 de empréstimo para melhorar o saldo positivo do qual eu desejo, vai piorar, porque aí eu vou ter uma dívida de mais de R$500 em referente aos meus custos, ou custeio do meu próprio lar. Então, portanto, eu falei aqui nessa tribuna, eu não votei num projeto de investimento no qual passou por esta casa, né? Quanto mais pede investimento aos governos estadual ou federal, nossa situação vai se complicando. Então, vai chegar uma época que nós não temos condições de pagar aquilo que realmente o orçamento diz. Se é 2 bilhões, vamos fazer dívida de 2 bilhões. Como poderemos fazer dívida de 2 bilhões e 300, 2 bilhões e 500 milhões, para que depois ficamos aí com rombo total e não tem condições de pagar mais essas contas. Então, cada ano que passa, com certeza, né, senhor presidente, só para concluir, cada ano que passa, as coisas vão piorando. Então, portanto, eu acho que nessa matéria aqui do senhor prefeito, junto à matéria do JJ e a informações para a Câmara Municipal de Jundiaí, não está de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo da população jundiaense. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Obrigado, vereador. Próxima oradora, vereadora Marilena Negro. Tem a palavra, vereador. Eu estive numa reuniãozinha ali. Canetinha aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, hoje eu quero me manifestar um pouco em relação ao período que nós estamos dedicando, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, bem lembrado e exposto aqui pelo companheiro Paulo Malerba, vereador Paulo Malerba, e dizer que essa é uma campanha mundial, né? Ela, desde 1991, no Brasil, acho que aderiu em 2003, e a ideia é que se façam discussões de forma clara, se ocupem os espaços para discutir essa amplitude, né, de ações de violência contra a mulher, da questão de gênero, na verdade, isso está se tornando epidêmico no nosso país. Então, nós temos que fazer com que passemos até para o dia 6 de dezembro, que é a data em que também se lembra do homem na luta contra a violência contra a mulher, é o Dia Internacional. Dia 25 é o Dia Internacional de Combate, agora em novembro, depois 6 de dezembro, e termina, na verdade, 10 de dezembro, que é o dia também
de direitos humanos, onde a gente lembra todas as violências, né, a defesa de direitos dos cidadãos, por todo tipo de violência, seja sexista, seja ideológica, seja religiosa, né, temos que discutir a intolerância religiosa. Então, nós passamos esse período, que é um período que o Brasil tem que estar atento, porque não estamos fazendo um bom trabalho nesse nível, né? Eu acho que temos muito que realizar e na nossa cidade não é diferente. Eu gostaria de me ater aqui também a situação do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, porque estive na reunião com representantes do hospital e representantes do corpo diretores e da Sociedade São Vicente de Paulo, o senhor Denilson, Antônio. Bom, a situação do hospital é sabida nesta casa, né, desse déficit existente, e que nós pleiteamos aqui de forma recorrente, através de moção, através de chamada de audiência pública aqui do governo do Estado, quando fez audiência pública aqui, quando então o deputado também esteve presente, Luiz Fernando Machado, que agora assumirá como prefeito, cobrando o valor do repasse do Santa Casa Sustentável, que é exatamente, muito aproximado do déficit do Hospital São Vicente mensal, que hoje é de 3.700.000, pelo que foi explanado aqui. Mas não é só isso. E o que me tranquilizou, de alguma maneira, na fala dos representantes do hospital, que eles foram muito educados e em nenhum momento deu uma conotação política de desmerecimento da gestão atual. E um comparativo que me chamou a atenção é que a gestão eficiente que foi colocada a partir do momento que a Sociedade de São Vicente delegou ao município a responsabilidade da gestão, é de que o que se gastava no custeio em 2014 no hospital é o mesmo valor que se gasta hoje, embora tenha se aumentado, nem vou falar triplicar, mas eu acredito que seja nisso o número de atendimentos. E por que também está se aumentando as despesas do hospital? Está se aumentando as despesas do hospital porque, ao governo do Estado, a Secretaria de Estado de Saúde, parar de fornecer medicação de alto custo, a responsabilidade por esses medicamentos tem sido feita pelo Hospital São Vicente, que tem que fazer o tratamento desses pacientes. 6 meses de atraso no valor de repasse e ausência dos procedimentos administrativos dos pacientes de oncologia, gente. É isso que a gente está perdendo tratamento. Então, quando se fala assim, não, esse problema é no Brasil, nós estamos falando do estado de São Paulo, nós estamos falando de uma cidade que vai ter quase 2 bilhões, passar de 2 bilhões de orçamento, um governo de estado que é o maior orçamento do país. Então, se nós, eu assim ouvi alguns vereadores falando, não, Jundiaí está melhor do que os outros, pode estar melhor. Eu acho que a gente não pode descuidar da gestão e nem pode se acusar sem lembrar que também teve um passado. Porque eu fiz uma pergunta, eu falei, bom, senhores da Sociedade São Vicente de Paulo deram oficialmente, né, uma procuração pública para o município fazer a gestão. Mas, ao fazer isso, vocês também tinham uma outra gestão. Para quem que vocês entregavam a procuração antes? Era para uma entidade privada, que sequer foi feita licitação, foi direto, que era a ProSaúde, que era na gestão anterior. Então, assim, a gente está vindo de erros e mais erros. Então, tem que corrigir tabela SUS, tem que continuar com a gestão de controle de acesso ao hospital pelas cidades vizinhas,
Sim, porque a cidade vizinha tem que resolver o que lhe compete, no nível de complexidade que compete aos municípios. Agora, Jundiaí tem que receber sim, que de novo eu ouço o vereador falando, não, vamos cuidar dos nossos. O SUS é universal. A Jundiaí é uma cidade polo, é referência para tratamento de câncer, é referência de traumatologia. Então, ele tem que estar aberto para a região, para o que passa aqui nas nossas rodovias, para os casos graves. Mas já começou esse trabalho, não se pode perder, de deixar os municípios com seus hospitais, com o que eles já têm de equipamento, que resolvam os seus casos de saúde e não tragam para cá. Mas, se o município já está gastando mais de 20 milhões por ano com medicação e outros insumos que são adquiridos por medida judicial, mais o governo do estado que não aporta dinheiro para medicação de alto custo e vira o Hospital São Vicente adquirindo medicação. Nós já vivemos a judicialização da saúde em Jundiaí. Não se consegue repassar, assegurar que vai ter recurso para atender a coletividade, porque os juízes continuam administrando a saúde com a caneta. E cobra o município, quando, na verdade, devia estar cobrando outros entes. Então, eu acho que a gente tem aí uma tarefa, a Câmara tem uma tarefa importante, não só nesta transição, acho que a transição é um fato, vai acontecer. Eu digo que a gestão municipal se toca, porque os funcionários públicos é que estão lá, que conhecem a gestão, pode trocar aí alguns personagens, mas principalmente a saúde, não tem regra nova, não pode ter novidade, tem que ter continuidade. Tem que ter continuidade na eficiência, tem que ter continuidade no alcance da saúde, promover a saúde da população. Então, não vamos ter milagres, mas receita de gestão nós vamos ter. E eu quero estar aqui para ver, para acompanhar e ajudar os segmentos que têm que se organizar dentro dos conselhos de saúde, o próprio Ministério Público, que eu sei que o hospital tomou o cuidado de informar ao Ministério Público da situação do hospital, mas também sabe que a Prefeitura está fazendo todo o possível para não deixar o hospital, deixar de pagar os compromissos do hospital, né? Então, é uma preocupação nossa que a gente vai deixar aqui este ano com pesar, assim, de saber que não vai ter uma solução pronta e nem mágica, porque não é trocar a carinha de secretário de saúde que vai resolver. Tem que ser eficiente de uma outra forma. Obrigada, senhor presidente, obrigada, senhores vereadores, pela atenção. Não havendo mais inscrito ao grande expediente, solicito aos senhores vereadores que registre a presença para encerramento desta sessão. E no critério de arredondamento, com 6 presentes, 3 ausentes, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
Obrigado.